E o estudo da noite de hoje será feito pela nossa irmã Sultane, que vai tratar do Livro dos Espíritos, segunda parte, o capítulo 10, das missões e ocupações dos espíritos. Por favor, Sultane. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam conosco e que Ele nos conduza para o estudo da noite de hoje. Nosso tema é do Livro dos Espíritos, capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Vai da pergunta 567 à pergunta 576. Nós não vamos estudar todas as perguntas, então nós sugerimos que vocês leiam, façam a leitura no Livro dos Espíritos dessas perguntas aí, de 567 a 576. Antes de ler a pergunta 567, nós vamos voltar um pouquinho na pergunta 132, para recordar. Quando Kardec perguntou aos espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Mais um, Rafa. E aí os espíritos respondem que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Uma perfeição relativa, é claro, porque absoluta somente Deus. Então, o objetivo para uns é expiação e para outros é missão. Além disso, o espírito precisa desenvolver a parte que lhe toca na obra da criação. Então, lembrar que todos nós somos criadores, co-criadores do universo. Lembrando que tudo que nós pensamos e fazemos cria uma vibração no universo. Então, isso nós já estamos criando isso, né? Então, para o estudo de hoje, na 567, Kardec pergunta: os espíritos costumam intrometerem-se nos nossos prazeres e ocupações? E a resposta é: os espíritos vulgares costumam. Eles vos rodeiam constantemente e, com frequência, tomam parte muito ativa no que fazem. Somente os espíritos inferiores se ligam a coisas sem importância, já que ainda conservam apego às ideias materiais. Os espíritos superiores só se intrometem em vossa vida à medida em que isso seja útil ao vosso progresso. Então, em relação a isso, Kardec já tinha perguntado antes, na 459, e essa é uma questão que quase todo espírita sabe de cor, que é quando ele pergunta: os espíritos exercem influência em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que constantemente são eles que vos dirigem. Então, sobre isso, há muito tempo já o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Hebreus, capítulo 12, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então, quem aqui já não viu essa figurinha ali, né? Da pessoa recebendo a influência do bem, que é o anjinho, ou do mal, que é o diabinho ali colocado, né? Então, nós podemos escolher receber a assistência de espíritos amigos ou receber a influência e sugestão de espíritos inferiores, que nos induzem aos vícios. Podemos ser amparados por espíritos protetores ou nos deixar envolver por espíritos obsessores, como mostra aí até no vício do cigarro, né, ali em cima, uma influência. Podemos receber inspiração de espíritos benfeitores ou sermos vampirizados por espíritos malfeitores, viciados. Aqui está o exemplo de um espírito aspirando, né, a bebida alcoólica, que também tem isso, né? Então, nós precisamos prestar atenção ao que nós estamos pensando, no que estamos desejando. Cada pensamento emite uma vibração, que cria uma sintonia, que vai atrair aqueles que pensam como nós. É igual um imã, a gente vai atraindo ali magneticamente. Então, o que determina que a influência dos espíritos seja positiva ou negativa? Basicamente, os pensamentos que nós irradiamos
e a conduta ética e moral que nós seguimos. Nós estamos adotando, estamos seguindo as leis divinas. Basicamente, é de acordo com isso. Jesus já falou em Mateus, capítulo 16, versículo 27, a cada um segundo as suas obras. Exatamente é aí a nossa vibração. Cada vibração é uma obra que nós criamos. Então, de acordo com a nossa vibração, nós vamos receber de volta o que estamos criando, né? Vamos aqui, então, dar umas dicas, porque para que nós possamos estar acompanhados pelos bons espíritos, precisamos irradiar boas vibrações. Então, para a gente conseguir irradiar boas vibrações, um bom hábito é você manter a oração diária, todos os dias. Uma oração é uma conversa com Deus, ou com Jesus, ou quem que você quiser chamar, dos espíritos que a gente conhece, que são bons espíritos. Nisso você vai conversar, não é ficar rezando a mesma, né, as mesmas palavras. Você pode criar sua, né? A oração sai de dentro de nós, é com a nossa intenção, com a nossa emoção. Outra dica, vamos dizer, seria fazer leituras edificantes. Então, nós temos que ter leituras que elevem o nosso espírito. É não só leituras, né? Programa de televisão e música, e tudo que você vai assistir, vai participar, que seja para edificar o espírito, né? Outra coisa que podemos fazer e devemos é educar-se à luz do Evangelho, especialmente no Evangelho Lar, que a gente sempre fala aqui. Você eleger um dia da semana para fazer o Evangelho, tem uma leitura pequena, não precisa ser muito tempo, pode fazer. A gente sempre acha, eu estou fazendo sozinho. Não está sozinho, está só você de encarnado, mas de desencarnado sempre tem vários participando. Então é outro hábito que é muito importante para que a gente consiga manter uma boa vibração. Também a educação à luz do Evangelho, aqui no Centro Espírita. Nós também assistimos, né? Hoje é do Livro dos Espíritos, mas tem dia que é do Evangelho, existem os cursos aqui na casa. Outro é realizar um trabalho no bem, que é ser voluntário. Você pode ser voluntário aqui, na nossa casa aqui, que a gente sempre está precisando. Pode ser voluntário em uma instituição qualquer, que você possa exercitar a sua atividade de caridade naquele momento, ajudando qualquer pessoa em qualquer local, uma horinha por semana, isso já ajuda muito. E aqui, assim, não que seja o único, a gente colocou poucas coisinhas, mas a gente pode também buscar o autoconhecimento para realizar uma autotransformação, a sua autotransformação moral, e se esforçando para a melhoria íntima. Volta para mim, que era no outro. Mais um. Isso, era isso que eu estava falando ainda. E, no caso aqui, uma figurinha só para ilustrar ali, né? Até uma brincadeira, os espíritos ali jogando, irradiando uma energia negativa, e a pessoa ali protegida com todos os seus hábitos salutares e hábitos dentro da conduta ética e moral, e aí a pessoa está protegida, porque não é que isso vai bloquear total, mas que ajuda muito, tá? Agora tu pode passar. Então, gente, nós nunca estamos sozinhos. Então, no livro Roteiro, eu trouxe aqui um pedacinho de uma observação, no livro Roteiro, psicografado em 1952, por Chico Xavier. Emmanuel nos conta que tinha mais de 20 bilhões de desencarnados naquela época, coexistindo com a gente, só que naquela época, no planeta Terra, só tinham 2,5 bilhões de encarnados. Então, de 2,5 bilhões de encarnados, tinham referência ali uma proporção de 20 bilhões de desencarnados. Agora a gente imagina como nós estamos agora, somos 8 bilhões de desencarnados. A quantidade de encarnados e a quantidade de desencarnados que não tem. 8 bilhões de encarnados, no mínimo mais de 50 bilhões aí de desencarnados que estão aqui sempre conosco. Nós nunca estamos sozinhos. Então, aí a gente pode, de acordo com a nossa vibração, podemos atrair os espíritos amigos, né? Como está colocando aí na figura, os espíritos protetores, para nos inspirar, nos amparar nos momentos difíceis. Mas sempre tem vigiar os pensamentos que irradiamos e manter uma conduta ética e moral. Vai, Rafa. Então, para a gente o assunto é missão, né? Missão dos espíritos. Só para classificar um pouquinho aí e definir o que significa obrigação, compromisso, dever a cumprir, incumbência e uma ocupação para o bem. Agora, Kardec, na pergunta 568, ele vai perguntar o seguinte: os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem no estado de erraticidade ou encarnados?
Então, para lembrar o que é erraticidade, né? Se refere ao plano espiritual, onde vivem as almas dos desencarnados. É a dimensão espiritual. E os espíritos errantes são aqueles que estão entre uma reencarnação e outra, são aqueles desencarnados que estão no intervalo entre as existências corporais, estão no processo de evolução. Aí ele quer saber se para cumprir missão é só na erraticidade ou encarnado. E a resposta é: podem cumprir as missões nos dois estados, de encarnado e desencarnado. E aí eu trouxe o exemplo do Chico Xavier, que ele tinha o Emmanuel, né? Então ele estava encarnado, Chico Xavier. A Emmanuel, que era o seu guia espiritual, falou para ele que ele tinha uma missão com os livros, ligada aos livros, para a divulgação da doutrina. Emmanuel estava desencarnado, então teve a missão de orientar a mediunidade do Chico. E André Luiz, que era o espírito que estava ditando para ele vários livros, né, livros que mostram como é a vida no plano espiritual, ele teve a missão de revelar os tesouros, né, que nós somos herdeiros na eternidade. Mostrou do outro lado. Né? Então, Kardec pergunta na 569, em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes, ou seja, os espíritos desencarnados. A resposta é que são muito variadas. As missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem. Todos são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade. Alguns desempenham missões mais restritas, de certo modo pessoais ou locais. Pode ser para uma pessoa só, pode ser para um grupo, para uma rua, para um local. Então, exemplos aqui de a missão de assistir os enfermos, cuidar de agonizantes, né, assistindo aflitos, ou a mais conhecida, que todo mundo aqui sabe, que, né, todo mundo já ouviu falar, que é aqueles que velam pelos encarnados, são os guias e protetores, ou então mentor, ou anjo da guarda, como é que a gente quiser chamar. Né? Eles inspiram bons pensamentos e conselhos. Então, qual a missão do espírito protetor? Ou guia, ou mentor? Ele é de um pai em relação aos seus filhos. É de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, toda vez que nós nos sentirmos tristes, aflitos, muito preocupados, nós devemos chamar nosso guia espiritual para pedir amparo, proteção, força, ânimo. Nosso guia está sempre pronto para nos ajudar. Bom, todo espírito que se adianta na evolução, ele se adianta sempre conforme a maneira que ele desempenha a sua tarefa. Então, nas missões dos espíritos superiores, por exemplo, que são os ministros de Deus, né, eles trabalham para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus. Alguns trabalham em favor da paz universal, outros cuidam das plantas, dos animais, das águas, da terra, do fogo, do ar. Onde quer que eles se ocupem, é o bem irradiando para os corações. Kardec pergunta na 572 se a missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade. E a resposta é que ele pede a missão e se considera feliz se a consegue, ou seja, se você consegue ser designado para aquela missão. E na 573, ele vai perguntar em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Agora é nós aqui, que estamos aqui nos vendo, dos encarnados, em que consistem essas missões? E a resposta dos espíritos é em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições. Todos podemos realizar trabalho útil que irá desenvolver nossos talentos para cumprir nossa missão. As missões são mais ou menos gerais e importantes. Por exemplo, o professor tem o talento de ensinar, é a missão dele. O médico usa o talento para promover a saúde. O pedreiro tem o talento da construção. O artista usa o talento para sensibilizar os corações. E os pais devem promover a educação moral de seus filhos usando os talentos recebidos por Deus. Então, aqui Kardec ressalta que toda missão é importante. Aquele que cultiva a terra desempenha a missão tão nobre quanto aquele que governa ou que instrui. Então, em relação à missão dos pais e das mães, eu trouxe aqui um trechinho do Evangelho, a continuação do que foi lido hoje, já antes, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. É um trechinho da mensagem de Santo Agostinho, que missão dos pais, é o texto. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que,
quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Santo Agostinho, Paris, 1862. E também trouxe um textinho do livro Educação à Luz do Espiritismo, de Lidiênio Menezes, que fala que a tarefa dos pais na missão da maternidade e paternidade responsável é colocar os filhos no caminho que devem seguir para que se tornem homens de bem, ou seja, ser humano de bem. Sempre usava homens, né, mas era querendo falar da humanidade. Então, em relação a isso, Kardec já tinha perguntado, lá na 208, se nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste. Foi a pergunta que Kardec fez. A resposta é, ao contrário, bem grande influência exercem. Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os espíritos de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, a gente pode ver a importância da missão de pais e mães, né? E agora, continuando o tema de hoje aqui na 575, Kardec comenta que as ocupações comuns nos parecem mais deveres do que missões propriamente ditas. Como se pode reconhecer que o homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Então, a resposta é: reconhecemos uma missão real pelas grandes coisas que produz, pelos resultados que alcança, pelos progressos que leva a seus semelhantes. E aí tem uns exemplos, né? Tem Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce e Kardec, que foram os missionários. Então, vamos pensar. Qual é a nossa missão? Aí, nesse quadrinho aí, coloca que a nossa missão principal é conosco. Primeiro, nosso melhoramento espiritual. A melhora das nossas atitudes, nossos pensamentos. Então, aí, novamente, sempre vigiar os pensamentos, refletir sobre nossas ações. Estamos seguindo os ensinos de Jesus? Estamos seguindo as leis de Deus? Fica nessa reflexão aí que está no caminho certo. E, em seguida, vem a nossa missão com o grupo, onde estamos inseridos, seja no lar, na escola, na comunidade. Então, o Espírito Sheila... Passa para o próximo, Rafa. Passa para o próximo. O Espírito Sheila, na psicografia de Chico Xavier, falou sobre as missões, que em casa começa a nossa missão no mundo. Entre as paredes do templo familiar, preparamos-nos para a vida com todos. Espírito Sheila. Então, em casa, gente, é que nós vamos conviver com nossos afetos, desafetos, teremos desafios com os parentes difíceis, vamos passar por dificuldade, muitas vezes não vamos aceitar o comportamento de um irmão, de um filho, de um pai, de uma mãe, né? Às vezes nos desafia no casamento, com o cônjuge. Então, a nossa missão, basicamente, sempre é aprender a amar, conforme Jesus nos ensinou, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E nos lados ali, eu coloquei uma frase que Chico Xavier falou, que é muito interessante, que o que eu penso ser mais importante é poder sair dessa existência melhor do que o momento que eu entrei. Então, a última pergunta do estudo de hoje é a 576. E os homens que trazem uma importante missão foram predestinados a isso antes de nascerem e dela têm conhecimento? E a resposta é assim: algumas vezes assim é. Quase sempre, porém, o ignoram. Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, é que as suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a trilha onde devam executar-lhe os desígnios. Então, aqui os espíritos querem dizer o seguinte: a gente sabe que tem a bênção do esquecimento. Então, nós nascemos e muitas vezes a gente vai esquecer, que a bênção do esquecimento nos traz isso. Só que, na verdade, você, quando vem com a sua missão, combina antes de reencarnar, aquilo fica guardado. Então, por isso que ele fala que Deus os impele para a trilha onde devo executar. Porque muitas vezes a gente vai ter um pensamento, vai ter uma intuição. Se a gente estivesse seguindo nossa intuição, a gente seguiria esse caminho, porque realmente
vai sempre empurrado para aquela sua missão. Mas muita gente esquece, e sobre isso agora eu vou contar uma historinha do livro Cartas e Crônicas, do Irmão X, com Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, que é a história de Kardec e Napoleão. Então, na noite de 31 de dezembro de 1799, uma grande assembleia de espíritos desencarnados, sábios e benevolentes, reuniu-se nas esferas superiores. No espetáculo deslumbrante da espiritualidade superior, estavam presentes alguns heróis e benfeitores da renovação terrestre. De repente, entrou uma comitiva de espíritos estranhos e vacilantes. Era um grupo de almas encarnadas que foram trazidas para a reafirmação de seus compromissos para suas missões na Terra. À frente vinha Napoleão, com seus trajes habituais e com seu chapéu característico. Em seguida, uma estrada de luz projetou-se do céu, dando passagem a inúmeras estrelas cintilantes que, quando chegavam ao solo, se transformavam em seres humanos iluminados. Um deles era a mais radiante de todos e disse em uma voz enérgica e doce para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo: irmão e amigo, este à frente do apóstolo da fé, que, sob a proteção do Cristo, levará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Renova, perante o Evangelho, o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Não esqueças o mandato para o qual fostes escolhido. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorrei à oração e à humildade para que não caia nos precipícios da tirania e da violência. Você foi indicado para consolidar a paz e a segurança necessárias ao êxito do abnegado apóstolo que descortinará a Era Nova. E terminou a reunião. Esse apóstolo era Allan Kardec, que era um espírito bem mais elevado, e estava ali, inclusive, amparando, né, tentando dar uma força na encarnação de Napoleão. Napoleão foi levado para a reunião em desdobramento, que a gente chama em desdobramento. A pessoa está dormindo, e aí os espíritos levam em desdobramento, e você vai participar de reunião, de encontros, e atividades, e trabalhos no plano espiritual. Levaram ele para essa reunião, para ele renovar os seus votos, só que e Kardec ainda levou ele de volta no colo, sustentou Napoleão nos braços, junto ao peito, acompanhou ele bondosamente até religar ele no corpo de carne, no próprio leito. E, mesmo assim, o que aconteceu? Napoleão, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e seus cooperadores, embriagado pelo poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ou seja, uns 4 anos e pouco, né? 4 anos e meio, mais ou menos, quase, convertendo as concessões celestes que ele estava, né, recebendo em aventuras sanguinolentas. Enquanto isso, em 3 de outubro de 1804, renasceu Kardec na França, dando integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra. Então, enquanto Napoleão esqueceu e não cumpriu a sua missão, Kardec veio, cumpriu e cumpriu divinamente, né? Então, para terminar, eu trouxe um textinho de Emmanuel, que eu tenho até na minha carteira, que ele é sempre eu uso para dar força, para que a gente siga a nossa missão, né? É um textinho muito bom, interessante, que a gente pode ter. O nome do texto é Vencerás. Só não sei qual é o livro, gente, porque eu acabei não colocando aqui, mas é só colocar, me perguntaram ontem, é só colocar no Google Vencerás, Emmanuel, Chico Xavier, que vai aparecer esse textinho. Vamos lá. Não desanimes, persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo, centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones nas dificuldades. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não creias em realizações sem esforço. Silêncio para a injúria. Ouvido para o mal, esquecimento para o mal, né? Perdão às ofensas.
Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para quem se te faz a luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego, e assim vencerás. E só para terminar, eu quero agradecer a Kardec, por nos trazer a doutrina dos Espíritos, que esclarece e consola os nossos corações, cumprindo a sua missão com louvor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Sultane, pelas palavras. E como foi muito bem dito aqui pela nossa irmã, todas as missões são meritórias, até mesmo as pequeninas. Costumamos achar que só tem mérito os grandes missionários e achamos, às vezes, que não temos papel nenhum no progresso da humanidade. Precisamos compreender que o nosso papel é enorme. A nossa missão começa, como muito bem dito aqui pela Sultane, dentro do nosso lar, no ambiente em que vivemos. Sejam trabalhos pequeninos. Se estivermos auxiliando um irmão ao nosso lado, se esse irmão progredir sob nossa influência, já estaremos realizando uma missão. E se pensarmos que cada um de nós é um tijolinho de uma grande construção, todos nós seremos parte importante dessa grande construção que é o progresso do planeta Terra. Muito obrigada, Sultane, pelas palavras. Vamos passar agora para a leitura da psicografia.